O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos à Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. E de modo particular, nós queremos acolher a todos vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, hoje, sexta-feira, depois das cinzas, estamos iniciando a quaresma, esses 40 dias em que nós nos prepararemos para a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a igreja, seguindo o exemplo do próprio Cristo, se entrega aos exercícios quaresmais. A penitência, a oração e a esmola. A esmola, lembre-se que não é apenas aquela moedinha que a gente coloca lá na mão ou na bacia do mendigo para ele deixar de perturbar a gente. Não, a esmola é muito mais do que isso. Esmola vem do grego eleimosine, que em latim é misericórdia. Misericórdia em português. Misericórdia, quer dizer, é misericórdia. Quando você vê a palavra esmola, lembre-se, é misericórdia. E a misericórdia está escrito: apaga uma multidão de pecados. A oração que nos coloca em íntimo contato com Deus. E a penitência, as penitências desse período, o jejum, a abstinência e outras práticas. Bem, lembrando algumas regras sobre o jejum. O jejum e a abstinência são obrigatórios na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, pela disciplina atual. Mas é muito recomendável aqueles que guardam as quartas e sextas de cada semana do ano para fazer jejum ou abstinência ou outro tipo de penitência. Lembrando que dessas sextas-feiras nós devemos excluir as que cai alguma solenidade. Por exemplo, se o Natal cai na sexta-feira, então nós não vamos fazer jejum, a solenidade do Senhor. Também lembrando que o jejum, ele é obrigatório para todas as pessoas que estão com saúde a partir dos 18 anos até os 60. Aí você fez 60. Padre, ontem eu fiz 60. E hoje? 60 anos e um dia. Já está dispensado. Entendeu? Então os idosos não são obrigados ao jejum. Tá certo? A abstinência de carne vermelha a partir dos 14 anos.
E as crianças nós devemos ensinar o sentido do jejum, da penitência, da abstinência, tá certo? Então, o que mais nós podemos recordar sobre a disciplina do jejum? A água não quebra jejum. Então você pode tomar água. Não é para se entorchar de água, né? Pelo amor de Deus. Moderação, não é? E, não estou podendo comer, vou encher a barriga de água. De jeito nenhum. Lembrando também que a abstinência de carne vermelha. O que é carne vermelha? É carne dos animais mamíferos, ou seja, dos animais que mamam. O boi, o porco, o cordeiro, todo bicho que mama. E carne branca? Carne branca, que é liberada, é todo bicho que não mama. Répteis, anfíbios, aves, insetos, pronto. Tudo isso pode ser, entra nas carnes brancas. Ou seja, dos animais que não mamam. Então, tá certo? Lembrando que domingo não é dia de jejum, viu? Domingo não é dia de jejum, porque domingo é a ressurreição do Senhor. Jesus não acabou de dizer no Evangelho? Como é que vão fazer jejum se o noivo está com eles? Então, no domingo, tanto que os domingos não entram na conta da quaresma, dos 40 dias. Que é um número que nos remete à penitência. A preparação, um tempo de preparação, já nos recorda o Pontífice Emérito, o veneradíssimo Bento XVI. Então o preceito do jejum, como dissemos, obriga as pessoas que estão com saúde. Então os enfermos, as pessoas que já vivem de dieta, pessoa que tem pressão alta, pessoa que tem diabetes, pessoa que tem alergia à lactose, estão dispensados do jejum e da abstinência. Bem como as gestantes, ok? As mulheres grávidas também estão dispensadas do jejum e da abstinência. Ok? E nós vimos na primeira leitura retirada de Isaías, que o profeta, ele vai colocar, quase está defendendo Deus. Vocês perceberam que ele está defendendo Deus? De quê? O povo de Israel estava se queixando que o Senhor não estava atendendo às suas preces, às orações que eles faziam, às penitências, os jejuns que eles praticavam. E olha que eles praticavam o chamado jejum seco, né? Ou seja, que não se bebe nem água. Que é isso, Senhor? Nós nos penitenciamos, nós oferecemos sacrifícios, nós estamos ali cumprindo as tabelas das orações. Cadê a bênção? Aí o profeta vai nos revelar por que essa gente tão piedosa não está sendo agraciada. Deus revela pelo profeta por quê. Porque era uma penitência exterior, desligada de reta intenção. Fazia um jejum, só faltava desmaiar. E lembra que Jesus vai recriminar uma prática que os israelitas tinham, não é? Fazer jejum e ficar por aí ainda, né? 5 dias de jejum seco, nem água eu estou bebendo, olha como eu sou piedoso, como eu faço a penitência. Mas maltratava os servos, brigava com os filhos, com a mulher, com o vizinho, fazia transações enganosas, mas estava jejuando, quase desmaiando de fome. Então está alguma coisa errada. O que é isso? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento? Não pode, não pode ser assim. O cristão, e isso serve de advertência para nós, o novo Israel, viu? Fique se admirando do pecado do povo da antiga aliança, mas não esqueça que nós somos o que brotou do resto fiel de Israel.
A igreja não é outro Israel, a igreja é o novo Israel que brotou do antigo resto fiel. Do resto, porque os outros viviam na infidelidade. E aqui está, o profeta desmascarou este povo. E nos desmascara também. Viu? Se nós fazemos como eles, então o nosso jejum, a nossa penitência, a nossa abstinência, as nossas práticas penitenciais não valem nada perante a Deus. Porque não são acompanhadas da disposição interior de viver o mandamento do amor e de fazer com as penitências as obras de misericórdia. Está lembrado das obras de misericórdia? Lembra? Não lembra não? Vamos refrescar a memória? Primeira obra de misericórdia espiritual, ou melhor, corporal. Dá de comer a quem tem fome. Segunda, dá de beber a quem tem sede. Terceira, vestir os nus. Quarta, hospedar, acolher os peregrinos. Quinta, visitar os enfermos e os prisioneiros. Sexta, libertar os cativos, os escravizados. Sétima, dar sepultura aos falecidos. Agora as obras de misericórdia espirituais. Primeira, dar bom conselho. Segunda, corrigir e, se for o caso, castigar os que erram. Quarta, perdoar as injúrias que fazem contra nós. Quinta, suportar as fraquezas do próximo. Será que a gente pulou uma? Sexta, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Sétima, orar pelos vivos e pelos mortos. Então, 14 obras de misericórdia. E por que elas são de misericórdia? Porque elas brotam de um coração compassivo, que se compadece com a dor do irmão. Santa Faustina vai dizer que a misericórdia, que o amor é a flor, que o amor é a flor e a misericórdia é o fruto. Então, se nossas práticas quaresmais de penitência, de abstinência, de jejum, de oração, não estiverem associadas à prática do mandamento do amor e das obras dele decorrentes, então serão em vão. Temos que, pelo amor, dar os frutos da misericórdia. Padre Marcelo Rossi dá uma definição maravilhosa de caridade. Caridade é o amor em ação. Olha, sucinta, objetiva e, no entanto, tão profunda. Caridade é o amor em ação. Então, meus irmãos, Jesus espera de nós isto, que nós corrijamos os nossos vícios, que nós nos convertamos, que nós nos afastemos do mal, que nós superemos as nossas limitações e façamos o bem, pratiquemos as obras de misericórdia por amor a Ele, porque se não for por amor a Ele, nada feito. Se o nosso jejum não nos leva a ser solidário com os enfermos que não podem se alimentar do jeito que gostariam, se o nosso jejum não nos leva a ser solidários com os que passam fome de verdade e não nos leva a buscar uma solução, levar alimento, buscar um meio de saciar a fome de tantos irmãos, de saciar a sede, de vesti-los, de ampará-los, enfim, então, do que vai valer essa nossa oração? Uma oração que não brota
Aliás, a própria palavra já diz, né, no Brota em Atos, a palavra oração, ela é orar e agir. Então Jesus espera que nós também hajamos. Senão o nosso jejum, a nossa preocupação vai ser como a preocupação dos discípulos de João Batista. O jejum pelo jejum. Não, o jejum não fazemos o jejum pelo jejum. Fazemos o jejum com o objetivo, primeiro, de corrigir o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa avareza, a nossa gula, e para sermos solidários aos irmãos que sofrem. E mais ainda, para ir em socorro desse sofrimento. É isso que Jesus quer ver. Quando Ele vier na glória, e nós estamos nos preparando para Ele vir na glória, Ele quer ver os irmãos socorrendo os irmãos por amor a Jesus. Então, meus irmãos, Jesus nos chama hoje à conversão. Que o profeta Isaías não tenha que bradar mais uma vez contra o povo de Deus, ou melhor, mais especificamente contra nós, o povo da nova aliança. Vamos ouvir o que o Senhor nos diz e colocar seus mandamentos em prática. O próprio Jesus nos disse: vós sereis os meus amigos se seguirdes os meus mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.